alegria estar aqui com os irmãos. E antes de compartilhar a palavra, eu queria algumas coisas que eu considero importante falar aqui nessa manhã com vocês. Eu creio do fundo do meu coração, irmãos, que o projeto Josué é algo que surgiu no coração de Deus. É algo de Deus. A primeira vez que eu ouvi acerca do projeto Josué, pastor Adilson falando, falei, Deus, isso é um presente para a nossa denominação, a gente estava precisando disso, né? Então, nós todos temos sido abençoados com esse projeto, as igrejas, os ministérios que estavam precisando de um refrigério, a possibilidade de começar novos trabalhos, e tudo isso vem de Deus, né? Sei que é uma luta, um grande desafio, mas Deus está nisso, irmãos. Cada um de vocês, Deus escolheu para esse projeto, né? Tomara que Deus nos dê um despertamento para as igrejas, para poder incentivar, investir no Josué, de maneira que a gente possa ter mais pessoas sendo alcançadas, mais ministérios sendo restaurados, renovados, né, fortalecidos, né? Então, eu agradeço a Deus por esse ministério. Eu quero compartilhar uma experiência que a gente teve com relação ao projeto Josué, né? A igreja que eu estou há 10 anos lá em Bauru, a Igreja Batista do Jardim Bela Vista, nós tivemos um vendaval muito forte lá em Bauru e destelhou toda a igreja. Boa parte do telhado foi comprometida. Um desespero, os irmãos ligando, falando, pastor, choveu inteiro da igreja, inundou a igreja, saímos correndo para lá. Cheguei, olhei o céu, levado fogo, o telhado, tudo, né? E eu fiquei tão feliz naquele momento de ser pastor, irmãos, daquela igreja, por quê? Nós não falamos nada um para o outro. Quando eu vi, começou a chegar irmãos de tudo quanto é lado, assim, da igreja, sem avisar nada, mas comprometidos com a obra para poder ajudar, colocar o todo no lugar. Para vocês terem a ideia do tamanho da ventania, quase levou o aparelho de ar-condicionado, algo grande, do lado de fora, assim, entortou tudo. E os irmãos chegando, cada um pegando vassoura, rodo, escada, chave, consertando, colocando as coisas em ordem. Bom, e alguém lembrou, olha, aciona o seguro, porque nós temos seguro. Nós acionamos o seguro, só que até o seguro mandar o perito para avaliar o estrago, tudo, né? Nós precisamos ter culto, fazer as atividades, tudo, e nós já mandamos o pedreiro arrumar, o carpinteiro, etc. e tal, e o templo foi arrumado. Quando o perito chegou, nós já estávamos no final das obras, e o perito deu um laudo, dizendo que só tinha realmente comprometido umas 2, 3 telhas, e não precisava, e aí o valor que nós tínhamos gastado 12.500 para a cobertura do telhado, eles queriam dar R$500, e depositaram, e nós fomos conversar com a seguradora e negociar, e não, isso não está certo. Bom, a conta já estava paga, mas no final de alguns meses eles entenderam que eles estavam errados e eles depositaram o valor de R$10.000. Como nós já tínhamos pago, esse dinheiro veio para o caixa da igreja, então teve que ter assembleia. Como que isso vai entrar para o caixa da igreja? Para que a gente vai usar? Ou para o fundo da construção, que tem que fazer a cozinha, ou para trocar a bancada da igreja. Nesse momento dessa decisão, nós estávamos tendo assembleia lá em Bauru, e nesse dia, Deus colocou no coração do pastor Adilson fazer aquela questão da semente do grão de mostarda. Quem estava lá e pegou a semente do grão de mostarda, né? Aí, amém. E aquilo ficou no meu coração, eu fiquei pensando, né? Fazer investimentos que durem para a eternidade. À noite no culto, a assembleia ia ser após o culto, a mensagem foi fazer investimentos que durem para a eternidade. Acabou, nós tivemos a assembleia, e eu disse, irmãos, nós temos 2 propostas para poder ser avaliadas aqui, decididas pelos irmãos. A primeira é usar esse dinheiro para construir a cozinha, a segunda é para trocar a bancada da igreja. Mas eu quero trazer uma terceira proposta que Deus colocou no meu coração durante a assembleia. E apresentei a proposta, falei da gente pegar aquele dinheiro e dar. Eu tinha procurado o pastor Adilson, eu não falei que ia fazer nem nada, mas perguntei, qual que é hoje a grande necessidade? Se a gente precisasse investir hoje, aonde investiria? Ele falou assim, olha, na estrutura do Josué, na manutenção, né, na formação. E eu falei, aqui no encontro, tudo, né? E eu falei, amém. Levei para a igreja, expliquei do que se tratava, e eu deixei, olha, a assembleia, o escrutínio vai ser fechado, então cada um pode fazer o seu voto, votar à vontade, ninguém vai saber o que você votou, vota conforme o teu coração e a direção que Deus der. E para minha surpresa, irmãos,
No final, tinha apenas 3 votos, que era para usar o dinheiro para a construção. Todos os votos foi para enviar o dinheiro, a oferta, esses 10 mil reais, para o projeto Josué. E a gente ficou tão feliz quando acabou o culto, começando a glorificar a Deus, e foi assim, os irmãos felizes por essa experiência missionária, entender que estava fazendo algo no reino de Deus. E Deus é maravilhoso, irmãos. Ninguém consegue ser mais generoso do que Deus. Nós temos um irmão na igreja, ele vai uma vez por ano, às vezes 2, porque ele mora no Rio Grande do Sul, né? Ele é juiz, a esposa promotora, e não tem tempo para estar lá, mas são amados da igreja, têm um amor. No final do culto, nos procurou e disse: pastor, fica tranquilo com relação à bancada. A bancada total está em torno dos 30 mil reais. A bancada é nossa, nós já acertamos aqui a bancada da igreja. Dia 24 agora, a bancada está sendo instalada lá na igreja, irmãos. Sério. Eu estava conversando com o pastor Eduardo, com alguns irmãos ontem, né? Ontem, na hora que o pastor Silvado fez o apelo para poder abaixar, ajoelhar, né? Para poder se consagrar ao discipulado, eu pensei comigo, eu já tenho minha vida, eu já discipulo desde quando eu me lembro por crente, eu sempre trabalho com discipulado a tudo. Para que eu vou ajoelhar? Vou ficar sentado aqui mesmo, eu já estou... Depois eu falei, a gente não pode perder essa característica essencial de se dobrar diante do Senhor, e está disposto a novas coisas, a entender o agir de Deus, irmãos. Isso é muito importante, né? E entrando agora na palavra que eu quero compartilhar com vocês, com o tempo que eu tenho aqui, como Deus vai avaliar o nosso ministério? Eu creio que se eu pedir aqui para vocês levantarem as mãos, quantos aqui, sendo bem honesto, já pensaram em parar com o ministério? Sendo bem honesto. Quantas vezes a gente luta, né, e pensa, será Deus que o Senhor me chamou para isso mesmo? Mas vem aquela força que a gente sabe que é de Deus, a graça de Cristo, e nos impulsiona a levantar a cabeça e ir adiante, né? Como Deus vai avaliar a nossa obra? Será que é pelo número da membresia, de quantas congregações a gente implantou, quantas igrejas, quantas escolas, hospitais ou qualquer outra coisa? Isso é importante, mas mais importante do que o trabalho que a gente faz para o reino, é o trabalho do reino em nós. É aquilo que Deus faz nas nossas vidas, né? A gente quer alcançar os povos, quer fazer tantas coisas, mas é Deus nos alcançando a cada dia, irmãos. E esse alcançar de Deus é que muda as pessoas que estão em volta, que vai transformar, resgatar pessoas, né? A palavra que eu quero compartilhar com vocês, essa devocional, está em Tito. Abra comigo, o tempo é breve, mas é uma palavra muito oportuna para o projeto Josué, para a experiência de cada um de vocês. A carta de Tito, eu não vou entrar aqui gastar tempo com as coisas gerais, porque cada um aqui eu sei que já conhece muito bem, né? O pano de fundo, o contexto. Mas ela é diferente da epístola de Timóteo. Enquanto Timóteo trabalha mais com doutrina, Paulo para Tito está falando das boas obras, das coisas práticas. E a palavra que eu quero ler está no capítulo 2, né, a porção, essa perícope aqui, no capítulo 2, do verso 11 ao 15. Né? Tito 2, 11 a 15. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens e ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos nesse mundo de maneira sóbria, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, que se entregou a si mesmo por nós, para nos remir de toda maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras. Fala essas coisas, exorta, repreende com toda autoridade, ninguém te despreze. Implantar uma igreja em Creta, ou qualquer outro lugar do mundo, da Ásia Menor, ali onde Paulo espalhou o evangelho, não era coisa fácil. Um ambiente muito hostil, para poder implantar uma igreja e para poder ver essa igreja prosperar.
E não é tão difícil, não é tão diferente dos nossos dias, às vezes do local onde você está implantando a igreja, as dificuldades que você está tendo hoje. E a carta de Paulo a Tito é um manual que serve muito bem para a implantação de igreja, trabalho, começo, desenvolvimento. Paulo tinha começado essa igreja na sua viagem missionária, mas era uma igreja nova que precisava de um líder para poder dar sequência naquele trabalho, fortalecer, implantar nova liderança, formar discípulos, colocar as coisas em ordem. Essa carta tem uma nota, parece que vai suando desde o começo até o final dela, que através da obra de Cristo, nós temos que ter uma vida equilibrada. Tanto é que essa palavra equilibrada, ela aparece, eu estou usando aqui a tradução Almeida século 21, mas é a mesma palavra no original, ela é repetida no capítulo 1, 2, 3, nesse procedimento que se apresenta aqui no verso 12. Essa graça de Deus se manifestou ensinando-nos para que, renunciando à impiedade, às paixões mundanas, vivamos nesse mundo de maneira sóbria, justa e piedosa. Como eu disse aqui, Deus, Ele está agindo em nós. Como que vai ser avaliada a nossa obra naquele dia? E aqui, nesse texto, ele nos traz 3 balizadores, 3 elementos orientadores, norteadores, para que nós possamos viver a nossa vida de tal maneira que ao chegar ao final, nós tenhamos corrido a carreira e venhamos ser aprovados diante de Deus naquela nossa obra, que a nossa obra não seja palha, feno, mas seja algo que perdure. E o primeiro elemento, irmãos, que fica claro aqui no texto, é o seguinte, é o elemento que a palavra, né, ela repete outras vezes, mas nesse versículo está lá, de maneira sóbria. O que é a sobriedade? Ela tem a ver o oposto dos vícios, o oposto do desequilíbrio, né? Quando a gente pensa, fulano está sóbrio, é que ele não está embriagado, que ele não está drogado, não está bêbado, não está alterado, né? Então, viver de maneira sóbria diz a respeito a nós mesmos, ao nosso procedimento, é uma reflexão interior, e a graça de Deus se manifestou então, para produzir resultados na nossa vida como cristãos. Ela nos ensina, a palavra aqui, pedevo, da ideia da educação, da monitoria, né, da onde nós temos a palavra pedagogo, a pedagogia. A graça, ela é esse pedagogo, a graça é essa condução nos ensinos que nos leva a ter uma postura, uma vida sóbria. E a sobriedade se manifesta de que maneira? Nós temos inúmeros versículos nas Escrituras que apontam a que do cristão vai ser requerido essa vida sóbria, né? Paulo vai falar em Coríntios, voltai à sobriedade. Deus nos deu um espírito de moderação, que é a palavra irmã. Jesus na parábola vai dizer, olha, 5 virgens eram nécias, 5 eram prudentes, está dentro desse contexto da sobriedade. Um homem prudente, que edifica sua casa sobre a rocha, um homem sábio, prudente, sensato, a simplicidade do coração, todos esses termos estão voltados para a questão da sobriedade, pensar de nós mesmos com equilíbrio. Paulo vai falar em Romanos, cada um dentre vós, não pense de si mesmo mais do que deve, mais do que convém, mas pense com si mesmo com equilíbrio, conforme a medida de fé que Deus deu para cada um. Essa questão do equilíbrio, irmãos, é o seguinte, quem pode nos avaliar? A nossa avaliação própria, ela nos destrói. Eu não sei, ou tem gente que vai se avaliar de mais ou de menos, mas ela não é equilibrada. A avaliação dos outros também não vai ser equilibrada. Mas a avaliação que Deus tem de nós, a régua, essa é a régua correta. E é por essa régua da palavra de Deus que a nossa vida alcança esse equilíbrio. Então, pensar e viver de uma maneira equilibrada. A segunda palavra, Paulo fala, viver de maneira sóbria, que diz respeito à parte interior, e de maneira justa. O que é a justiça? A justiça não tem a ver com essa reflexão apenas interna, mas ela fala de algo social, da minha relação com o próximo, o trabalho que você está desenvolvendo na sociedade, seja com a tua família, com a tua igreja, com a vizinhança, com a sociedade, de maneira justa. Essa reflexão que não é interior, mas é exterior.
E a justiça, ela é determinada para nós. Nós somos chamados a viver na prática da justiça, né? Dar a César o que é de César, dar a Deus o que é de Deus. Você lê, por exemplo, em Isaías, o que os profetas falam a respeito da justiça? O que Deus requer de ti? Não é que também repartas o pão com o faminto, que recolhas em casa o pobre, o desamparado? Não é que vistas o nu, que o cubras e não deixes de socorrer o teu próximo? Nós, na obra que você está fazendo, vai valer muito, as pessoas vão fazer a leitura dessa tua prática de justiça. Uma igreja que pratica essa justiça santa, não uma justiça farisaica, mas essa justiça embebedecida em amor, isso impacta a sociedade vai olhar, eu quero participar dessa igreja, essa é uma igreja justa, são pessoas que praticam essa justiça social, que sabem o valor dessa boa distribuição. Eu quero participar disso, é uma igreja que se torna atrativa, é um ministério que se torna atrativo, vivemos de maneira sóbria, justa, e o terceiro termo que Paulo fala é de maneira piedosa. E a palavra piedosa aqui, irmãos, na Bíblia não tem a palavra religião, sei que você pode pensar, mas Tiago fala, religião verdadeira, aquele termo lá, não tem nada a ver com religião do religare, que a gente pensa, isso é uma coisa desenvolvida na Idade Média, não tem nada a ver. O termo aqui, eu servia, né, e é a ideia da misericórdia, é a ideia do temor a Deus, de você viver sempre na presença de Deus, andar, fazer as coisas para Deus. Então nós temos que viver de maneira piedosa. É a reflexão não interna, não externa, mas é a reflexão transcendente. Viver na presença do Senhor a cada dia. O Salmo diz, sabeis que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor ouve quando ele clama. Ainda 2 Pedro vai dizer, se todas essas coisas estão para ser destruídas, que tipo de pessoas que nós devemos ser? Pessoas que vivem em santidade e em piedade, né? Em piedade. Viver piedosamente refere com as nossas relações a Deus, andar no temor. Provérbios 16 vai dizer, pela misericórdia e pela verdade se faz expiação pelo pecado, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Viver de maneira piedosa, irmãos, é a maneira também que impacta a sociedade, e Deus está avaliando, olhando as nossas vidas, não a nossa salvação, mas as nossas obras, tudo aquilo que a gente está fazendo, baseado nessa conduta, primeiro, de uma conduta sóbria, segundo, de uma conduta justa, e terceiro lugar, de uma conduta piedosa. Esses três elementos balizadores, eles que vão, no final das contas, determinar o tamanho, a grandeza, a realidade do nosso ministério. Eu quero encerrar colocando aqui para você algo muito importante. Às vezes o teu coração está triste, está inquieto. Qual que é a visão que você tem de você mesmo? Quando você olha lá na igreja o trabalho que você está fazendo, qual que é a grandiosidade da igreja que você está pastoreando? De fato, a grandiosidade da obra que está sendo realizada. Às vezes você pode olhar e falar, Deus, eu queria tanto ter a oportunidade que o irmão tem, né? Eu acho que a minha obra, o trabalho que está aqui não é tão, né? Se Deus amanhã depois abrir uma porta que eu possa estar lá. O futuro, irmãos, pertence ao Senhor. Deus te colocou no lugar que você está, e o lugar que você está é valioso para Deus. Assim como Deus usou Paulo para colocar título em Creta, Deus te colocou no lugar que você está, e para o Senhor o lugar que você está é valioso, irmãos. Eu demorei tanto tempo na minha vida para entender isso. Durante 15 anos, eu marchei que nem um doido, querendo ir para a Grécia, porque eu amo os gregos, irmãos. Deus me levou para lá, permitiu fazer tantas coisas, estava no meio dos gregos, mas tive que voltar, meu coração estava lá, e demorou para mim entender a lição mais preciosa. Deus não está preocupado, irmãos. Deus não determinou para você determinar, escolher aonde você vai servir. Isso pertence ao Senhor, mas pertence a você, sabe o quê? Como você vai servir. Deus é que é o Senhor das nossas vidas, do nosso destino. Deus é o Senhor, e Ele tem poder sobre os vasos, que somos nós.
E temos que nos alegrar onde Deus nos plantou. Viva o momento que você está vivendo. É lá que Deus vai te abençoar. Quando chegar o momento de Deus te levar para outro lugar, Ele vai te levar. Mas deixe um bom aroma onde você está, vivendo de maneira sóbria, vivendo de maneira justa, vivendo de maneira piedosa. A hora que Deus te levar para outro lugar, você cumpriu a boa obra. Eu tenho certeza, quando Tito saiu de Creta, ele fez aquilo que tinha que ter sido feito. Então, o melhor de Deus para você é no tempo onde você está. Ama as pessoas que estão lá. O trabalho pode ser difícil? Pode ser difícil. Às vezes o dinheiro é curto. Às vezes falta liderança para te ajudar. O evangelismo às vezes não tem o resultado que você quer. Você começou com os pequenos grupos, eles não estão se multiplicando na velocidade dos testemunhos que você ouve. Não importa, mas Deus te colocou lá. Você é a pessoa que Deus ama e aquele trabalho é precioso para Deus. Então, por isso Deus te escolheu para estar aqui no projeto Josué. Sabe, Deus criou esse projeto para poder nos dar entender a verdadeira dimensão, que o nosso trabalho para o Senhor é precioso. Cada congregação, cada igreja batista espalhada para o estado de São Paulo, é uma pérola para o Senhor. Teu ministério é valioso. Tá? Para Deus, o ministério está lá com 10 pessoas, como disse o pastor Eduardo ontem. A minha igreja já é meu PGM. É tão importante quanto a igreja de 3 ou 10 mil membros. Amém, irmãos? Vamos orar nesse momento, que Deus continue abençoando você, o teu trabalho, e renove as tuas forças. Você é um vitorioso para Deus. Pai, eu quero te agradecer, Deus. O Senhor é tão bom, Deus. O teu olhar é a tua balança, o teu olhar é maravilhoso, Deus. Muito obrigado, Deus. Que a nossa obra, que na verdade é do Senhor em nós, naquele dia, vai ser medida e avaliada por um Deus justo, por um Deus santo, que não julga conforme a aparência, Deus, que não julga conforme a escala humana, Deus. Naquele dia, diante do justo juiz, a obra de cada um vai ser manifesta, Deus, não pelas regras humanas, Deus. Por isso nos ajuda, Pai, a viver de maneira sóbria, equilibrada, que teu Santo Espírito se alegre em nós por a sobriedade, Deus. Nos ajuda a viver de maneira justa, Deus, a repartir o pão, a transformar, a salgar, a ser o sal, ser a luz. Nos dá a tua justiça, Deus. E Pai, no nome do Senhor Jesus, nos renova a piedade, a fé, o temor, Deus, a vida devocional, o andar com o Senhor, Pai. Abençoa cada congregação. Os teus filhos que estão lutando, Deus, espalhados pelo estado de São Paulo, Pai. Às vezes querendo desistir do ministério. Renova, Pai, no nome do Senhor Jesus, Pai. Que ele saiba que a obra dele é valiosa, Pai, para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, pastor.